Vou começar reagindo aqui a um vídeo do canal Tinocando TV, que é um... Bom, um vídeo que eu mesmo selecionei, né? Porque eu achei o título interessante. Não lembro de já ter visto algum vídeo desse canal. É Tinocando TV. O vídeo é A ânsia de ter e o tédio de possuir. Eu já ouvi essa frase antes e eu sei mais ou menos o que ela quer dizer, mas vamos ver aí o que esse vídeo fala a respeito deste assunto. Vamos reagir aí, comentar e etc. Seja membro do canal e ganhe benefícios. A vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Essa é popularmente conhecida como a frase mais triste de toda a filosofia. Ela foi dita por Arthur Schopenhauer, um filósofo do século XIX, mundialmente conhecido como o pai do pessimismo. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele ou sobre a frase que ele escreveu, mas o que talvez você não saiba é o verdadeiro significado por trás dessa frase. Schopenhauer é um dos pensadores mais interessantes da filosofia. Sua visão de mundo é como um espelho da Europa na época, mas não somente isso. Podemos dizer que ela também é uma conclusão de sua vida trágica. Então, o que essa frase quer dizer? E por que ela é um retrato da vida de quem a escreveu? A vida é realmente uma oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir hoje. Eu acho que é mais ou menos isso. Você sempre vai correr atrás de algo que você não tem e nunca vai dar o devido valor àquilo que você já tem, meio que se torna comum, se torna normal. Então, acho que não importa o quão grande seja algo que você queira buscar, a partir do momento que você chega nesse algo e ele se torna comum pra sua vida, vira um tédio. No canal. E antes do vídeo começar, eu quero apresentar pra vocês o Speak. Se você quer aprender inglês do zero ou melhorar o seu nível, essa é a solução pra você. O Speak utiliza dos recursos da descrição e vai conhecer o Speak, que eu tenho certeza que ele pode te ajudar. Bom, na época de Schopenhauer, a Alemanha era o grande centro cultural e intelectual do Ocidente. A maioria dos grandes pensadores que nós estudamos hoje, como Kant e Hegel, havia surgido ali há pouco tempo. Esses dois filósofos tinham um pensamento em comum. Eles, incluindo Schopenhauer, faziam parte do chamado idealismo alemão, que de forma simplificada entendia que a realidade depende da consciência, ou seja, que o mundo à nossa volta é moldado pela nossa cabeça, pelo que nós interpretamos dele. Vamos pegar, por exemplo, um simples pôr do sol. Para um casal apaixonado em sua lua de mel, o pôr do sol provavelmente será percebido como algo belo e grandioso, que desperta sentimentos de paz e tranquilidade. Da mesma forma, esse mesmo pôr do sol pode ser interpretado de uma forma completamente diferente por um homem que está em uma cadeia, por exemplo. Droga, vai ficar escuro. O pôr do sol visto pelo casal apaixonado pode significar dias e dias de sofrimento que este homem terá que enfrentar até chegar à sua liberdade. Isso exemplifica que, embora o pôr do sol seja um evento físico e objetivo, a realidade do pôr do sol para cada pessoa é subjetiva, sendo moldada pelas suas experiências. O objeto, ele está lá. A coisa está lá, ela acontece, mas a realidade, o significado vem de cada um. Filósofos desse idealismo alemão enfatizavam que a maneira como nós interpretamos o mundo é fundamental para a compreensão da realidade. E é justamente aqui que entra Arthur Schopenhauer. Ele usou das ideias de Kant e Hegel para desenvolver o seu próprio pensamento. Kant acreditava que nós conhecemos o mundo não como ele é, mas sim como ele aparece para nós. Assim, Kant dividiu a realidade em duas partes. A primeira é o fenômeno. Não é esse, outra coisa, fenômeno, ou seja, o mundo que a gente percebe, aquela beleza vista pelo casal ou aquele desespero visto pelo prisioneiro. E a segunda parte ele chamou de coisa em si, que é basicamente a realidade real, aquilo que existe independente da nossa interpretação. E Kant disse que a gente nunca vai conseguir ver a realidade como ela é, ou melhor, talvez até a gente veja, mas nós nunca conseguiremos saber com certeza se o que nós estamos vendo é a realidade em si. Já Hegel dizia... Caralho, aí já tá indo pra uma outra parada que leva a crises existenciais.
barreira que nos impede de ver a realidade pode ser quebrada à medida que a humanidade se desenvolve. Ou seja, ele acredita que a razão humana consegue evoluir a ponto de conseguir ver a coisa em si. Isso tudo traz uma esperança para a humanidade. É um pensamento positivista, onde você vê o mundo melhor à frente. Quanto mais a gente trabalhar para evoluir nosso pensamento, mais a humanidade vai estar perto da humanidade. E é um mundo incrível. Pena que Schopenhauer discorda. Para ele, o sofrimento faz parte da natureza humana e não tem evolução racional grande o suficiente que vai fazer a gente enxergar a realidade, porque a vida é sofrimento, é tragédia e é dor. Que isso, mano, quebrou o clima. Um dos grandes pontos aqui é que Kant e Hegel veem o mundo de uma forma muito racional, enquanto Schopenhauer mostra que, nesse caso, as emoções e os sentimentos humanos estão sendo deixados fora da equação. Mas, falando sério, é o diferencial, né? Os interpretava esse conceito do Kant de uma coisa em si de uma forma diferente. Para ele, a coisa em si deveria ser visto como vontade, que é basicamente a essência da realidade, uma força fundamental que está por trás de tudo. Schopenhauer dá uma temperada com sentimentos no que Kant chama de coisa em si. Ela não é uma vontade consciente, como, sei lá, a vontade que eu tô de levantar o meu braço agora. Ela é uma força cega, irracional e incessante que impulsiona tudo no universo, desde o movimento das estrelas até os instintos dos animais, e é o que move os seres humanos a acordarem todos os dias. Logo, se todos possuem essa vontade, a humanidade pode acessar a realidade através dela. O problema, na visão de Schopenhauer, é que a vontade nunca para. Ela não permite descanso ou uma satisfação, justamente porque ela não é racional. Porque no momento que você não tiver vontade de nada, desejo, logo vai surgir outro e mais outro. Portanto, Schopenhauer vê que muita gente acha que o mundo é incrível e tem pequenos momentos de sofrimento que se repetem durante a vida. Mas ele discorda disso. Para Schopenhauer, o sofrimento é a regra e a felicidade é uma exceção temporária. A felicidade seria aquele pequeno de certa momento forma. entre o que nós Depende desejamos e o prazer da conquista. Seria a luz que brilha entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Schopenhauer desafia a ideia de que somos seres racionais que buscamos aumentar nosso conhecimento e nossa compreensão de mundo. Para ele, nós somos principalmente seres movidos por desejos que são substituídos por outro e outro e outro. E é por isso que Schopenhauer diz que o mundo é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio. E eu acho que algumas doenças mentais, alguns transtornos, sei lá como é que estão chamando hoje em dia, como depressão, eu acho que vai nessa linha de quando a pessoa perde essa vontade inerente que o ser humano tem de fazer as coisas, de conseguir as coisas, de estar sempre buscando algo. Quando a pessoa não tem mais nada para buscar e ela cai nesse buraco. Deixa eu voltar um pouco. E o tédio de possuir. Schopenhauer desafia a ideia de que somos seres racionais que buscamos aumentar nosso conhecimento e nossa compreensão de mundo. Para ele, nós somos principalmente seres movidos por desejos que são substituídos por outro e outro e outro. E é por isso que Schopenhauer diz que o mundo é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir, mesmo que essas não tenham sido exatamente as suas palavras. Para ele, você tem dois momentos na vida. Ou você está em busca de algo move boa parte disso. Ou você já realizou esse desejo e agora vai em busca de outro. É um ciclo vicioso. Ou você está sofrendo pelo desejo ou está entediado por ter possuído o que desejava. Todos esses pensadores só estão em busca de uma razão para viver, para que a vida tenha sentido. Essa frase fez Schopenhauer ser conhecido como um filósofo pessimista, mesmo que ele próprio se considerasse mais realista do que pessimista, já que ele acreditava que estava simplesmente reconhecendo a realidade da existência, sem colocar ilusões ou uma esperança irreal. Mesmo assim, sua visão de mundo não precisa ser vista necessariamente de uma forma trágica, já que para o próprio Schopenhauer, entender o sofrimento como uma essência é libertador, pois isso permite que nós, como indivíduos, enfrentemos a realidade de maneira mais honesta, vendo-a da forma que ela realmente é. Para ele, essa constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir é apenas uma observação objetiva da vida. Beleza, até aqui tudo bem, ou melhor, é tudo mal, né? Mas vamos seguir. Uma coisa que a gente tem que entender é que o pensamento de todo filósofo é, em partes, um reflexo, um retrato da própria vida dele. E se essa é a visão de mundo do Schopenhauer, você deve imaginar como foi a vida dele, né? Podemos dizer que foi complicada. O século XIX na Europa foi um período de intensas mudanças. E as pessoas... Por isso que, assim, quando a gente pensa que a pessoa que tem dinheiro, a pessoa que tem tudo na vida, porque essas pessoas não podem ficar doentes, essas pessoas não têm depressão,
Cara, acho que talvez o problema seja justamente esse, o fato delas terem acesso às coisas tão fáceis que as classes mais baixas não têm. Isso faz com que... Isso notificou, sim. Agora deu caralho mesmo, viu? Deu a porra, Isso faz com fudeu, foi tudo. Isso faz com que as pessoas que têm mais dinheiro, que eu acho que faz boa parte dessa questão da ânsia de ter e do tédio de possuir, faz com que elas caiam nesse buraco de não ter mais vontade de nada mais fácil. Porque elas conseguem as coisas, teoricamente, mais fáceis. Radicais, eles acabaram de passar pelas guerras napoleônicas, a revolução industrial estava a todo vapor, o capitalismo estava em ascensão e diversas disputas políticas inflamaram as tensões nas fronteiras. A urbanização acelerada, as condições de trabalho nas fábricas, as desigualdades sociais e os conflitos já as pessoas pobres estão lutando para sobreviver dia a dia, então nesse cenário, Schopenhauer, essa vontade meio que se mantém Europa marcada por tensões políticas e crises econômicas, não via muitos sinais de progresso ou de felicidade para as massas, diferente do que propunha Hegel, a quem Schopenhauer teria chamado de charlatão. E essa visão foi ainda mais influenciada pela sua família. Seu pai era um comerciante melancólico, que mantinha uma postura distante e assentimental. Sua mãe foi uma escritora que ficou famosa ainda em vida, sendo conhecida pelo seu espírito livre. Por isso, ela desenvolveu uma grande indiferença quanto ao marido, buscando sempre estar rodeada dos escritores e artistas da época. Por isso, Schopenhauer cresceu em um ambiente de frieza e solidão. Ninguém estava nem aí. Tanto que seu pai criou ele com o único objetivo de também se tornar um comerciante e poder seguir os negócios da família. Só que ele viu que o Schopenhauer não estava muito afim e os dois chegaram à conclusão que valia a pena o Schopenhauer dar uma volta na Europa para ele conhecer um pouco mais do mundo. Assim, ele viajou pela Áustria, Suíça, França, Inglaterra e Holanda e ficou totalmente impressionado com as desgraças que ele viu no caminho. Ele presenciou uma profunda miséria humana, com os vestígios das guerras, pessoas passando fome, sede, vidas devastadas pelos conflitos da época. Essa sua viagem ajudou Schopenhauer a moldar o pensamento que a gente foi ver em sua filosofia anos depois. Esse momento foi tão marcante em sua vida que em seu diário, um tempo depois, Schopenhauer comparou esse momento com a experiência vivida por Buda. Siddhartha Gautama era um príncipe de uma região do que hoje é o atual Nepal. Ele vivia no palácio da família e obviamente não passava nenhuma necessidade. Tudo o que ele desejava lhe era servido. Siddhartha cresceu assim e por muito tempo acreditou que todos tinham iguais privilégios, até que ele tomou uma decisão que mudaria não somente a sua vida, mas o mundo ao seu redor. Em um dia qualquer, ele fugiu do palácio com o objetivo de conhecer mais o mundo ao seu redor. E aí ele viu a merda que era. A vida não era nada como ele imaginou que seria. Ao sair do palácio, Siddhartha conheceu a fome e a miséria. Pessoas que passavam por todo o tipo de mal possível. Ele conheceu doentes, idosos próximos da morte e percebeu que a vida não era nada daquilo que ele viveu por todos esses anos. A partir daí, ele resolve deixar o reino de uma vez por todas em busca da verdade interior. Por 40 dias, Siddhartha fica meditando embaixo de uma figueira e atinge a iluminação, se tornando a partir de então Buda. Diferente do que Schopenhauer acreditava, Buda entendia que é possível sim se livrar completamente do sofrimento, basta antes você se livrar do desejo. Buda diz que é necessário quebrar o ciclo da vontade e realização, que nós devemos encontrar outros objetivos que não os materiais para a nossa vida. Somente assim você vai se libertar do sofrimento. Você se livra do sofrimento para poder se livrar do desejo. E aí você faz o quê? Entendeu? Visão de mundo do Schopenhauer é muitas vezes você vai viver como uma árvore por simplesmente acreditar que parado. Por conta disso a vida não teria mais sentido. Anos mais tarde, um pensador chamado Albert Camus falaria sobre isso. Ele entende que a vida é realmente absurda, ou seja, que pode não ter realmente sentido nenhum. Dessa forma, o sofrimento em certo grau, ficar triste com essa informação. Pra mim, mas agora, até certo grau é bom, porque é ele que faz você andar. Em sua própria vida, sendo verdade ou não tudo isso, a vida ainda tem um valor intrínseco em si. Basta você defini-lo, seja se apegando a um mundo agnóstico ou a uma religião. Isso dá sentido à vida das pessoas. O estudo, a sede pelo conhecimento ou simplesmente a vontade de ter novas experiências é o suficiente para dar sentido à vida. Então não se sinta mal por nada que eu disse nesse vídeo. Afinal, agora você pode ver o mundo de uma forma diferente.
Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Muito louco. Produzir esse tipo de conteúdo dá um trabalho enorme. Gostei desse vídeo, mano. A gente a continuar produzindo, você pode nos apoiar se tornando membro aqui do canal. Com apenas R$2 Mas ainda assim, não sendo necessariamente coisas materiais. Se inscreve no canal. É isso aí, o vídeo acabou, né? Pra não perder nada que a gente bom, o vídeo aí aqui na do descrição, Chinocando TV, caralho, ele ainda tá falando muita coisa aí. Deixa eu ver. Até o próximo vídeo. Incluindo Schopenhauer, fazia parte nossa, ele do tem making off? faziam, né? Pela nossa cabeça, pelo que nós interpretamos dele. Não, ficou estranho essa som de voz. Caramba, legal. Então, mesmo não sendo sobre coisas materiais, você tem que ter vontade e desejo de ter algo. Que ele falou, nem que seja conhecimento. Isso vai fazer você se mover. Se o seu sentido na vida é ir pro cabaré, vá pro cabaré. Mas é isso aí, né? Esse foi o vídeo aí, primeiro vídeo que a gente reagiu do canal Chinocando TV. E vamos ver aí, de repente, se quiserem recomendar vídeos ou se aparecer algum outro vídeo interessante. Nós podemos... Acho que é o primeiro que eu reagi. Não lembro de ter reagido a outro aqui. É isso aí. Acabou aí este react. Vamos para o próximo.